A televisão é a marca da besta. Você tem a tela na sua testa e o controle remoto na sua mão direita. Me escute muito bem. A marca da besta é o computador. Porque no computador você tem a tela na testa e na mão direita o mouse. A marca da besta é o computador. A marca da besta é o celular. Claro, claro, é isso. O celular, porque na testa você tem a tela e na mão o celular. Mãe, meu celular. Minha nossa, a marca da besta realmente é a inteligência artificial, porque a inteligência que você tem na testa já não tem nem na mão. Qual nada? Isso é inteligência artificial. E bora não sejamos tão brutos. Amigos de Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar, bem-vindos a este novo programa. E sim, senhores, há alarme, alerta, principalmente entre os especuladores escatológicos, sobre o papel que a inteligência artificial vai desempenhar no surgimento do anticristo. Alguns dizem que a própria IA será o anticristo. Outros dizem que será a imagem do anticristo. Outros dizem que ela preparará o caminho para o anticristo. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Bem, ao longo de toda a história, em diferentes épocas, foi atribuído um caráter diferente ao anticristo ou à marca da besta. Nos anos 90, nos anos 80, nos anos 2000, houve diferentes interpretações. E hoje chegou a vez da IA. Então, vamos começar. Número 1. Oscar Rivera. A IA torna possível o surgimento do anticristo. Será que o anticristo pode ser criado através da inteligência artificial? Muitos de nós já nos perguntamos quem é o anticristo. Mas a pergunta deveria ser: o que é o anticristo? Vemos o avanço tecnológico. Daniel 12:4 já havia alertado: muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Mas isso não é novidade. 3.000 anos antes de Cristo, Nimrod, em um avanço tecnológico, quis se rebelar contra o Criador. Isso é muito desconcertante. Mas a coisa vai ficar interessante. Parece impactante, interessante, até verdadeiro. Mas definitivamente o texto não diz isso. Não se pode extrair do texto bíblico que seja necessária alguma tecnologia especial para que o anticristo se manifeste. Em nenhuma parte do texto diz isso. Isso é adicionar minhas ideias contextuais e históricas ao texto. Mas isso não é o que o texto diz. Portanto, já não é uma interpretação bíblica, é uma opinião. E como opinião, vale o mesmo que qualquer outra, não importa. O que o texto realmente diz na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 a 8, é que ele se manifestará no tempo certo e que há algo que o detém. Mas não diz que esse algo seja a falta de tecnologia. Alguns interpretam que é o Espírito Santo, outros interpretam outras coisas como algo que impede o anticristo. Mas, além disso, o fato é que não diz que seja a tecnologia, e realmente é muito improvável. João nos diz em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 18, da seguinte maneira: agora surgiram muitos anticristos. Então, se na época de João já haviam surgido muitos anticristos, é incorreto dizer que é necessário a interação TA para que o anticristo se manifeste. Por quê? Porque durante toda a história já se manifestaram muitos anticristos. Não é uma condição para a manifestação do anticristo. Agora, alguém pode me dizer, é para o anticristo final. Porque a Bíblia diz, assim como diz esse pastor Oscar, a Bíblia diz em Daniel, capítulo 12, verso 4. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Sim, irmão, a ciência vai aumentar. A inteligência artificial. Como eu sou inteligente. Bom. Como se entendia ciência na época em que Daniel escreveu? Bem, ciência não tem nada a ver com o que hoje entendemos por ciência. Hoje entendemos por ciência tudo o que tem a ver com tecnologia, método científico e conhecimento, não só racional, mas também empírico das coisas. Naquela época, ciência era simplesmente conhecimento.
e geralmente faz referência ao conhecimento da revelação. Na verdade, no contexto de Daniel, Daniel está falando justamente sobre isso. Ele está dizendo que, no tempo do fim, o conhecimento do que havia sido selado no livro aumentará. Como eu sei disso? Bem, pelo que diz antes, no capítulo versículo 3. Os sábios brilharão como o brilho do firmamento, e os que ensinam a justiça à multidão como as estrelas para sempre e eternamente. Vocês percebem do que ele está falando? Os sábios, os entendidos. Ele está falando de conhecimento, mas de quê? Da revelação do que foi dito a Daniel. Mas se você for mais adiante, nesse mesmo capítulo 12, no versículo 9, diz o seguinte: ele respondeu: vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão limpos, embranquecidos e purificados. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios compreenderão. Vocês percebem o contexto de Daniel? Quando diz que a ciência se multiplicará, o conhecimento literalmente é isso que está dizendo. O conhecimento aumentará. Não está falando de um conhecimento técnico ou científico, está falando do conhecimento da revelação que foi dada a Daniel. De fato, Amós, capítulo 8, verso 12, diz o seguinte: e irão errantes de mar a mar, do norte até o oriente andarão, buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. E irão errantes no mar. Essa forma de escrever é exatamente o que Daniel está dizendo nesse versículo. Correrão de um lado para o outro. Esse correr de um lado para o outro não está falando de pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro. Está falando de pessoas que estão investigando, que estão buscando, que estão indo de um lado para o outro para ver se entendem a revelação que foi dada a Daniel. Revelação que aumentará no final dos tempos, que é o que estamos vivendo. De fato, aí sim está o cumprimento escatológico. Hoje em dia, o conhecimento teológico importa muito mais do que há algumas décadas. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm acesso a documentos que nos permitem entender melhor a revelação que foi dada. Mas é que ali diz que a revelação está selada. É que na lógica deles, o fato de o livro estar selado não quer dizer que não podiam lê-lo, mas sim que tinha a autorização do rei, o selo do rei, que só certas pessoas poderiam abri-lo. Por isso, esses livros selados por Daniel depois, no livro de Apocalipse, são abertos completamente por Cristo. Porque somente Cristo, que é o espírito da profecia, como diz o próprio Apocalipse, pode nos fazer entender o que realmente significava a revelação que Daniel recebeu. Então, selar o livro não é ocultar seu conteúdo, mas autenticar. Número 2. Vladimir Rivas, Ainício Caladavo é o anticristo? Na verdade, ele mesmo faz claramente essa pergunta. Aí a grande besta do livro de Apocalipse 13 é a IA. Pastor, podemos comparar a IA grande besta. O que acham de seguirmos algumas pistas, tá? E dura 45 minutos. Eu ouvi toda a mensagem, argumentando a possibilidade, buscando uma forma de explicar que, evidentemente, a IA será o anticristo. E aqui ele resume muito bem. João descreve uma imagem que fala, ou talvez um avatar ou uma IA generativa. Número 2. Fala de número de homem, inteligência construída a partir de informações humanas. Número 3. Engana por meio de sinais, deepfakes e conteúdo sintético. 4. Influência sobre multidões, algoritmos personalizados. Número 5. Comprar e vender sistemas econômicos digitais automatizados. E número 6. Exige adoração, dependência absoluta da tecnologia. Em poucas palavras, ele não está dizendo literalmente que a IA seja o anticristo. O que ele está dizendo é que a IA cumpre com as características que se assemelham, segundo ele, ao que é descrito em Apocalipse capítulo 13. É uma imagem que fala, é um engano audiovisual, tem conhecimentos e desejos humanos ou poderá manifestá-los, vigilância algorítmica e controle econômico. Ele dá 6 características que a IA tem, segundo ele, e as relaciona com Apocalipse 3. Mas o que eu mais gosto é do que ele diz no final.
Aí é a grande besta de Apocalipse, capítulo 13. O que vocês acham? O que vocês acham? Ninguém se atreve a me dizer nada? Sim? Pode fazer assim para mim? Faça assim, vai. Não diga assim, só faça assim para mim. Quem diz, pastor? Não. E outros, façam assim para ele. Se disserem tipo, pastor, já concordo com tudo que o senhor disse, olha, a minha resposta para isso. Não posso provar isso. Melhor dizendo, nesta pregação, pastor. E com isso, não quero dizer que ele seja um falso mestre, de jeito nenhum. Não, quero que fique absolutamente claro. Não estou dizendo que esse ministro seja um falso mestre, mas é preciso analisar também o que eles pregam. Ele está dizendo e argumentando sobre a possibilidade de encontrar todas as mesmas características do anticristo na IA, para depois acabar dizendo que não sabe. Não, eu não sei se é ou não é o anticristo. Também não descarta. Isso é como se você trouxesse para alguém a arma, os motivos, as consequências de um assassinato e pudesse, ou você tentasse comprovar quem foi o assassino e acabasse dizendo, depois de trazer todas essas provas, bem, também não sei se ele é o assassino. Isso. Mas aqui há um problema homilético. Isso se chama insinuação homilética. Insinua-se que a IA é o anticristo e depois não se compromete com nada. O que fica na mente de quem ouviu a mensagem? Pois a insinuação. Assim, no final, mesmo que diga não sei, a insinuação vai ficar ali. E as pessoas dizem, é muito possível que o anticristo seja uma IA. Agora, aqui é uma hermenêutica muito ruim para chegar a essa conclusão, se é que eu posso falar em conclusão, porque, como acabei de mostrar para vocês, ele se retratou depois de 45 minutos argumentando seu ponto. E qual é o problema? Que ele começa falando da tecnologia atual e depois busca a semelhança da tecnologia atual com Apocalipse 13 e então vê como isso se cumpriu. E não é assim que se faz a hermenêutica. Neste gráfico, vemos claramente como interpretar Apocalipse 13. A primeira coisa que eu preciso fazer é ir ao texto, depois entender o contexto original, depois o significado do contexto, depois o princípio permanente ou eterno desse texto e, por fim, a aplicação atual. Ou seja, eu não posso começar pelas inferências, tenho que começar pelo texto. Eu não posso pegar a realidade e aplicá-la ao texto. Eu devo pegar o texto e aplicá-lo à realidade. E é aí que toda a lógica desse discurso desmorona. E quero ser claro, ou seja, a mensagem moral, ética que o pastor dá nessa pregação está correta, certo? Porque no final das contas, ele está dizendo que estamos nos concentrando demais na tecnologia. As pessoas se envolvem com seus celulares e com suas inteligências artificiais. Já confiam mais na inteligência artificial do que no pastor. Sim, ele está totalmente certo nisso, é verdade, mas a maneira como ele apresentou a mensagem. Tentando comparar as características da IA com o anticristo, não é uma boa forma de fazer exegese. Muito ruim. E definitivamente, o anticristo não será uma IA, embora a IA possa ser uma ferramenta do anticristo. Com certeza será, como todo o resto, o anticristo em si mesmo não é uma IA. Embora haja pessoas que pensam que o anticristo pode ser um sistema, pode ser um modelo, pode ser, há diferentes teorias. Eu particularmente acredito que a Bíblia ensina, mostra, exemplifica como uma pessoa com vontade, com pensamento, com intenções, com decisões. A Bíblia nos fala do anticristo o tempo todo, né? A IA em si mesma não toma decisões, simplesmente escolhe entre todas as informações que tem, mas está muito longe de ser uma pessoa. Número 3. Hermann Ponce terá IA? Tendrá espírito. Porque minha Bíblia, esta Bíblia Hünemann, diz em Apocalipse, capítulo 13, verso 15: e foi concedido espírito à imagem da besta, até que a imagem da besta fale, e faça com que todos que não adorarem a imagem da besta, assim diz, me perdoe por esse idioma tão forte, sejam mortos. Não é? Eu teria colocado serão mortos, mas é assim que está nesta Bíblia, diz. Verso 17, 2 versos depois: para que ninguém possa comprar nem vender. Quero parar aqui um pouquinho. Me chamou a atenção que diz, é que foi dado espírito a uma
imagem, irmão. Por isso insisto nisso. Já não era só, irmão. Vamos ver como posso dizer. Já não é só que fosse uma imagem, um robô, já não é só que pudesse repetir algo, mas agora tem espírito. Agora foi criado algo. Até onde vai chegar essa máquina, essa inteligência artificial, até que a iniquidade a pegue e consiga colocar um espírito ali dentro? Como vocês ouviram, o que Germán Ponce, sim, um falso mestre, afirma é que a IA será a imagem que falará. A imagem que falará, o pastor anterior. Em uma parte do seu discurso da mensagem, ele diz algo mais ou menos parecido, mas Germán já leva isso ao extremo. Ele diz que em algum momento, essa inteligência artificial, que provavelmente estará em um robô ou algo assim, será essa imagem que ganhará vida e terá espírito, E aqui Germán Ponce confunde três coisas. Número 1, capacidade de processamento. Número 2, tomada de consciência. E número 3, ter um espírito. São três coisas completamente diferentes. Um IA não pode ter espírito, porque o espírito só é dado pelo Senhor. Gênesis 2:7. Então, Jeová Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Em Apocalipse 13, há uma espécie de imitação. Uma imitação barata por parte de Satanás, o anticristo e o falso profeta. Em torno de tudo o que Deus fez. Por isso, enquanto o Senhor sopra o fôlego de vida, aqui foi permitido, diz em Apocalipse 13:15, infundir fôlego à imagem. Mas não era o fôlego de vida. Então, é uma falsificação de Gênesis 2:7. E é preciso entender o que essas pessoas entendiam quando liam o texto. Eles entendiam imediatamente que João estava fazendo referência à teurgia. O que era a teurgia? Acontece que os sacerdotes daquela época, para impressionar as pessoas, faziam com que as imagens, as estátuas, falassem por meio da teurgia, ou seja, ventriloquismo. Pois é por isso, irmão, aqui eles vão fazer um robô falar com inteligência artificial e parecer humano. O fato de fazer a imagem falar será um testemunho da autoridade do anticristo, ou seja, as pessoas ficarão surpresas ao ouvir essa imagem falar. Quem hoje em dia se surpreenderia ao ouvir um robô falar? Quem não saberia que não passa de tecnologia? Onde está o sinal aí? Por mais que diga coisas impressionantes e a gente diga, uau, que incrível o que ele diz, né? É muito impressionante, mas ninguém pensaria que há um poder espiritual por trás disso. Então isso não se encaixa no contexto do que Apocalipse 13 está querendo nos mostrar. E são os sinais incríveis que o anticristo fará e pelos quais ele vai querer que sua imagem seja adorada. Não encaixa totalmente. Agora, eu sei que existem diferentes interpretações e maneiras de analisar Apocalipse 13. Vou explicar do nosso ponto de vista, que é o que acreditamos. Acreditamos que Apocalipse 13 está cheio, assim como todo o livro de Apocalipse, de símbolos. Quase todos são símbolos. Sim, há coisas literais, mas são muito poucas e muito claras. A maioria precisa ser interpretada simbolicamente. Apocalipse 13 está no meio de uma grande quantidade de símbolos que não podem ser interpretados literalmente, assim como a imagem não pode ser literalizada, nem a besta, os chifres e tudo isso. O dragão não é literal, tudo isso é simbólico, a imagem é simbólica. O que está nos mostrando é a idolatria de como o anticristo levará o povo nos últimos tempos. A idolatria é só isso. Não precisa de inteligência artificial, não tem nada a ver com isso, ou não pode ser interpretado assim. Muito menos que isso tenha a ver com um robô que fala ou que tem espírito, ainda pior. Em conclusão, a inteligência artificial será usada pelo anticristo? Bem, sim, com certeza sim, como todas as coisas que existirão quando o anticristo aparecer e como cada anticristo fez em sua respectiva época. Não seria estranho que ele fizesse isso agora. Isso quer dizer que a Bíblia descreve o anticristo como uma inteligência artificial? Pois não, de maneira nenhuma. Analise 1 de João 2:22, 2 Tessalonicenses 2:3-4. E você vai perceber que a palavra dá características de um ser humano. Tem vontade, pensamentos, emoções, etc. Sim, acredito que o anticristo será um ser humano. Isso também não é ortodoxia, ou seja, existem pontos de vista diferentes. Também não estou falando de uma grande heresia aqui, mas sim de erros hermenêuticos que podem, com o tempo, desencadear verdadeiras heresias. O que Ponce disse já é uma heresia. Dizer que um robô possa chegar a ter espírito, isso não faz o menor sentido. Em segundo lugar, a imagem da besta.
Definitivamente, isso nos fala sobre idolatria. É para isso que aponta. E a idolatria pode não necessariamente se referir a uma inteligência artificial ou a um robô que fala. A idolatria realmente aponta, certamente, para um sistema criado pelo anticristo, para uma maneira de pensar, para uma ideologia ou possivelmente para um grupo de pessoas. A idolatria ao anticristo será a idolatria ao que o anticristo está pregando. E em terceiro lugar, Apocalipse 13 definitivamente não nos fala em nenhum momento sobre tecnologia. Interpretar Apocalipse 13 ou Daniel como o aumento da tecnologia e, portanto, necessariamente a chegada do anticristo. É inferir coisas no texto que o próprio texto não diz em nenhum momento. Então, meus irmãos, em vez de ficar brigando, lutando, satanizando a inteligência artificial, deveríamos usá-la. É uma ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Você pode usá-la efetivamente ou não. Para que a inteligência artificial faça toda a mensagem para você? Não. Você tem que estudar. Mesmo que uma inteligência artificial faça a mensagem para você. Se você não estudou os conceitos, se você não se aprofundou, se você não leu por si mesmo, certamente vai dizer algo contrário às Escrituras. E certamente terá muitos erros. A inteligência artificial é simplesmente uma ferramenta, como um dicionário bíblico, ou como um livro, ou como qualquer uma das ferramentas que durante séculos todos os cristãos tivemos. Também serve para muitas outras áreas e coisas. Portanto, não devemos demonizá-la. Hoje, ela está sendo comparada com questões diabólicas e do anticristo, assim como foi o celular, a televisão, o computador ou a internet. Mas amanhã será simplesmente algo do dia a dia que usaremos cada vez mais e mais e mais. Então não foquemos tanto nisso e nos preocupemos mais em viver para a glória do Senhor. O que você acha? Coloque aqui na caixa de comentários, compartilhe este vídeo em todas as redes sociais. E obrigado por ter estado conosco aqui na Bíblia.